meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o sangue. Na aula anterior, nós vimos sobre o coração e os vasos sanguíneos, que eles vão atuar ali no sistema vascular sanguíneo. E o material, que circula aqui pelo coração, os vasos sanguíneos, é o sangue. O sangue é um tecido líquido e ele é composto por plasma, por plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Nós vimos que o sangue ele tem a função de transportar nutrientes. Quais são esses nutrientes? Glicose, aminoácidos, proteínas, sais minerais e vitaminas. E ele também transporta o oxigênio, que ele é absorvido, capturado pelos pulmões, e também ele vai transportar os hormônios. O sangue ele é composto, como eu falei, pelo plasma. O plasma ele representa a parte líquida do sangue, porque o sangue ele não é homogêneo como todos pensam. Na realidade o sangue ele é heterogêneo. Ele vai possuir uma parte líquida, que é o plasma sanguíneo, que é composto ali por 90% de água, e essa água ela vai diluir ali os nutrientes, a glicose, a proteína, os aminoácidos, os hormônios, eles ficam diluídos aqui no plasma sanguíneo. E nós vamos ter uma parte sólida no sangue, ele não é apenas líquido. A parte sólida do sangue é composta pelos glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Bom, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos presentes no sangue, eles são produzidos pela medula óssea. Nós vimos em aulas anteriores aqui no canal que os ossos longos, eles possuem a medula óssea que vão produzir as células sanguíneas, que são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Bom, os glóbulos brancos são chamados também de leucócitos e eles vão agir ali na defesa do organismo. Quando há ali a presença de um vírus, de uma bactéria, de uma substância tóxica ao organismo, são os leucócitos que vão atuar ali, eles vão lutar contra essas substâncias invasoras ao nosso organismo. E eles são divididos em duas classes. Nós temos os agranulócitos e os granulócitos. São 5 células que fazem parte dessas duas divisões, que são os linfócitos, os neutrófilos, os monócitos, os basófilos e os eosinófilos. Cada um eles vão atuar de acordo com um corpo estranho. Por exemplo, uns vão atuar nas bactérias, outros vão atuar nos vírus. Então, mais à frente a gente vai fazer uma aula exclusivamente sobre as células brancas do corpo. Lembrando que leucócitos, cito significa células e leuco significa branca, Por isso que daí vem os glóbulos brancos, porque são células brancas. Nós temos também os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, eles vão transportar ali oxigênio. Esse transporte ele é feito pelas hemácias, Os glóbulos brancos os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias ou eritrócitos. E eles vão transportar o gás oxigênio. Presente nas hemácias, nós vamos ter uma proteína chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina ela tem um pigmento vermelho que dá a coloração vermelha aqui do sangue. Uma hemácia ela sobrevive por 120 dias. Por isso que a medula óssea ela tem que estar em contínua atividade, porque é ela que vai garantir a continuidade da vida. Porque sem a medula óssea não há produção de células vermelhas e nem de células brancas. Então não vai haver ali o transporte de oxigênio pelas hemácias e também o organismo nosso não vai ter um sistema imunológico atuante, porque é a medula óssea que produz as células brancas, ou seja, as células de defesa do nosso organismo. Lembrando que as células brancas, os leucócitos, eles possuem uma vida muito curta, Algumas células, elas vivem apenas algumas horas e outras vivem apenas alguns dias. Estima-se que cerca de uma semana, 7 dias. E presente no plasma sanguíneo também nós vamos ter as plaquetas, também chamadas de trombócitos. As plaquetas não são células, são apenas fragmentos de células. E elas vão atuar ali na coagulação.
Por isso, o sangue, além de fazer o transporte de oxigênio, nutrientes, né, e hormônios, eles vão atuar na defesa do organismo através das células brancas, né, dos leucócitos. As células vermelhas vão fazer o transporte do oxigênio e as plaquetas presentes no plasma, elas vão atuar no processo de coagulação. Por exemplo, a pessoa sofreu ali uma lesão, um corte, as plaquetas elas vão se dirigir para o local da lesão e elas vão produzir ali uma rede de fios que vai impedir que haja ali um processo hemorrágico, vai impedir que as células sanguíneas elas vazem, elas entram nesse processo, né, hemorrágico. Resumindo, nós vimos que o sangue ele não é homogêneo como muitos pensam, apenas um líquido vermelho. Na realidade, o sangue ele é heterogêneo. Nós vamos ter uma parte líquida, que é o plasma sanguíneo, que fica ali presente as plaquetas também. E ele é composto ali por 90% de água. O restante, né, são os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, as proteínas e os aminoácidos. E nós temos uma parte sólida, que são as células sanguíneas. Nós vamos ter as células vermelhas e as células brancas. As células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, são chamados de hemácias ou eritrócitos. As hemácias, elas atuam, né, no transporte do oxigênio. Já os glóbulos brancos, ou chamados de leucócitos, são as células de defesa do organismo, que são divididos, né, em neutrófilos, linfócitos, monócitos, basófilos e eosinófilos. Cada um tem uma função específica, que eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula. Nós vamos ter uma aula para falar exatamente sobre os leucócitos ou células brancas. E o tempo de vida das células brancas é curto. Algumas células elas sobrevivem algumas horas e outras alguns dias. Em relação às hemácias, que elas têm um período de vida mais longo, né? Que são de 120 dias. Nós vamos ter também presente no sangue, ali, presente no plasma, as plaquetas, que não são células, são fragmentos de células e elas vão atuar na coagulação do sangue. Ou seja, quando há uma lesão ali, um corte, elas vão impedir ali o processo hemorrágico. Vale falar que o volume total de líquido no corpo humano, ele é cerca de 7% do peso corporal de uma pessoa. Por exemplo, um indivíduo que pesa ali 70 quilos, que é o meu caso, eu vou apresentar em média 5 litros de sangue. Lembrando que esse volume ele vai variar ali de acordo com o peso e com a idade do indivíduo, né? Quem pesa mais vai ter um pouco mais de volume de sangue. Quem pesa menos vai obter ali menos volume de sangue. Estima-se também que o coração ele bombeia ali 100 mil vezes por dia. Então, ele vai ali bombear 7,5 mil litros de sangue durante o dia. Como nós vimos na aula anterior, as artérias elas vão transportar o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Já as veias, elas vão trazer o sangue dos órgãos e dos tecidos para o coração. E o sistema vascular sanguíneo, então, vai transportar esse líquido, né, que nós estudamos um pouco nessa aula de hoje. Existem algumas doenças que elas são relacionadas ao sangue, como, por exemplo, a anemia. No caso da anemia, há uma diminuição do número de hemoglobinas presente no sangue. E a pessoa vai apresentar ali alguns sintomas, né, como cansaço, fadiga, tontura, fraqueza. Nós temos também a leucemia, que já é um tipo mais avançado da anemia, já é um câncer e existem 12 tipos diferentes de leucemia. A pessoa também vai apresentar ali uma fadiga e existem vários tratamentos, né, como a quimioterapia, a radioterapia e é importante também o transplante da medula óssea, porque na leucemia há uma alteração, né, uma destruição das células de defesa do organismo, né, que são os glóbulos brancos, como nós vimos. Existem também outras doenças relacionadas ao sangue. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.